inicialmente eu queria dizer que existem vários tipos de conhecimento já pré-estabelecidos, como, por exemplo, a filosofia. A filosofia é um tipo de conhecimento do qual te permite questionar. Ela permite que você crie novas questões, questione afirmações que te fazem. Inclusive, você pode até fazer perguntas que já existem, como, por exemplo, qual o sentido da vida? Aliás, o que é a vida? Onde estamos? Para onde vamos? Qual a origem do universo? Será que existe um Criador? Ele faz parte do espaço e do tempo? Ou ele é atemporal? Isso é a filosofia. A filosofia é também a mãe precursora da ciência, claro. Sem a filosofia não haveria o ato de questionar. E por isso, a ciência sempre questiona. E por isso ela avança cada vez mais. Temos também o conhecimento teológico, por exemplo. Conhecimento religioso. Para quem fez metodologia da pesquisa sabe muito bem disso. É um tipo do conhecimento do qual procura dar um embasamento para aqueles que creem, para aqueles que têm fé. Muito bem. Temos também um conhecimento artístico. A arte é também um tipo de conhecimento. Conhecimento do qual te proporciona os mais íntimos sentimentos e sensações através de um quadro, através de uma música. E a gente aprende com ela também. A gente aprende a conhecer a nós mesmos, por exemplo. Tarefa importante desde os gregos, conhecer a si mesmo. Talvez por não ser possível conhecer mais nada além de nós mesmos. Isso toca, isso é arte. Isso é um tipo de conhecimento também. E talvez o mais conhecido tipo de conhecimento aqui, eu não sei, talvez seja o senso comum. O senso comum também é um tipo de conhecimento. Uma espécie de conhecimento de herança, aquele do qual perdura no tempo e que passa de geração em geração. Afinal de contas, quando sua mãe preparava ali um chá, aliás, quando a sua avó preparava um chá para sua mãe, com algumas ervas, mel, limão, saiba que esse conhecimento veio dos seus bisavós. E que hoje em dia, dependendo do ceticismo dos seus pais, você também tomará desse chá. Portanto, é um conhecimento que perdura no tempo. E agora, não mais importante, mas essencial para esse momento, o conhecimento científico. O conhecimento científico, talvez seja interessante eu começar relatando que alguns meses atrás, em rede social, eu promovi uma espécie de enquete, onde eu procurei indagar as pessoas o que elas entendem como uma teoria científica, o que é isso? O que isso significa para elas? Não lembro exatamente o número de pessoas que participou, mas foi por volta de 320 pessoas. E essa enquete me proporcionava uma espécie de gráfico, de porcentagem. E ali eu me lembro que 75% das pessoas respondiam algo como: uma teoria científica é uma hipótese, é uma ideia, é um palpite, é uma suposição. Essa definição estaria muito correta se fosse por senso comum, mas isso não é ciência. E se a gente reparar, uma das piores falhas das pessoas quando vão discutir ciência é desconhecer o método científico. E quando a pessoa não conhece o método, você necessariamente equipara a ciência com o senso comum. E a ciência tem um método. Você não chega com ideias, você não chega com um palpite, você não chega num cientista dando a sua opinião. Ele não quer saber a sua opinião, ele quer saber de dados. Isso é ciência. Bom, para explicar mais ou menos como é que funcionam as bases científicas, eu pretendo dar aqui um exemplo que a priori pode parecer meio bobo. Mas veja, se eu tenho uma pedra na minha mão e eu solto essa pedra, todo mundo sabe o que acontece. Afinal de contas, quantas vezes você deixou o seu celular cair no chão? Quantos 20 reais você perdeu em película? Então,
A partir desse momento, a gente pode retroceder um pouco no tempo, em meados de 1686, quando Newton observou aquela maçã caindo da árvore. Ele percebeu que ali havia uma força responsável por aquela queda, a mesma da qual é responsável pela queda da pedra, que é bem familiar. E ali ele fez algo que até então ninguém havia tido feito antes. Ele simplesmente se perguntou por que ela cai. Perceba que a gente parte de algo muito simples, que parece idiota. No entanto, se eu tiver condições de pegar essa pedra, calcular sua massa, medir o espaço entre ela e o chão, verificar o tempo que ela demora para cair, eu começo a teorizar isso que eu observo. Certo? Muito bem. Não foi diferente com Newton. Ele teve todo esse trabalho. E assim ele foi evoluindo, e ele chegou a fazer várias equações. A matemática é uma linguagem da física, e ele foi percebendo que ele poderia, sei lá, se ele dividisse a variação de espaço pela variação do tempo que ela demora para cair, ele obtinha a velocidade. Se ele começa o trabalho em teorizar aquilo. Muito bem. E depois disso, ele fez algo impressionante que revolucionou toda a ciência. Alguém tem uma suposição? Ele imaginou, ele se permitiu imaginar. E nessa hora, muitos céticos implacáveis poderiam declarar ver para crer. Ver para crer é muito bom em empreendimentos do dia a dia, pescaria, jogo de bilhar, encontros amorosos, mas não produz ciência. Eu vou te falar por que não. Porque ele imaginou que talvez a força responsável pela queda da pedra, a força responsável pela queda da maçã, seria do mesmo tipo da força que mantém a Lua em órbita das nossas proximidades, da Terra. Ele começou com uma imaginação. Só que ele precisava sistematizar esse tipo de pensamento que ele teve. Então não faz muito sentido eu só pensar nisso. Qual tipo de analogia eu posso fazer? Então ele imaginou o que aconteceria se nós pudéssemos ir no topo de uma montanha mais alta do planeta. Um canhão de força comum, a priori. Perceba. Parou? A pedra, a bala de canhão, ela percorre uma trajetória retilínea no espaço, perde energia, perde para a força da gravidade, entra em um movimento de parábola e cai. No entanto, se a gente aplicar um pouco mais de força, alguém percebeu a diferença? A bala de canhão percorre uma trajetória ainda maior no espaço, perde energia, perde com a força da gravidade e cai um pouco mais à frente da primeira. No entanto, se a gente aplica a energia suficiente, a bala de canhão orbita o planeta, porque o planeta é curvo, e dessa forma ele compreendeu como é que funciona a órbita da Lua na Terra. Ele chama isso de órbita. E realmente é assim que funciona. Boa. E depois disso, não parou na imaginação? Claro que não, isso aqui é ciência. Ele foi mais além, fez equações. Aliás, vocês conhecem o cálculo integral diferencial? Já ouviu falar? Não? Newton criou esse cálculo para descrever o movimento elíptico dos planetas em volta do Sol. Edmund Halley, ele tentava compreender o porquê que os planetas se movem em torno do Sol em órbitas elípticas e não em órbitas circulares comuns. E aí, ele perguntou para Newton por que isso ocorria, ele não sabia, ele falou, olha, não sei, vou tentar desvendar o mistério. Muito bem. Aí o que aconteceu foi que ele foi embora, voltou depois de 6 meses e Newton tinha resolvido o problema. E a resolução do problema foi ele ter tirado do zero um cálculo diferencial integral para explicar as ordens elípticas dos planetas. Boa. Depois disso ele foi muito mais além, ele começou a calcular então, depois que ele compreendeu como funcionava a força da gravidade, a força de atração entre os corpos celestes, chegando a constatar que a força de atração entre eles é diretamente proporcional à sua massa e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade.
Muito bem. A teoria da gravitação vai ser ensinada para os seus filhos, é ensinado para o meu irmão na escola, para as suas irmãs, porque isso é ciência. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Obrigado, meu nome é Felipe Nascimento.